Muito prazer, meu nome é Eduardo Smith e hoje mais um episódio do Bate-Papo no Camaro. Vamos falar de uma coisa que quase ninguém pensa quando se fala em bitcoins: tributação e o processo de legalização do bitcoin, né? E aí? Todo mundo fala aí que é só investir em Bitcoin, que você consegue transferir dinheiro sem ser rastreado, que o dinheiro é usado para máfia. Olha, vou te falar, você vai se surpreender, viu? Mas a Receita já está de olho. E para isso a gente vai conversar com um especialista, com o Valucci. Ele é meu contador, o cara é especialista nisso. Vamos aprender tudo aí sobre como declarar, se eu tenho que declarar, se não tenho que declarar, se a Receita pode me pegar, se pode rastrear meu dinheiro, beleza? Vamos conversar com ele. E aí, meu jovem? Opa, fala aí, meu brother. Belezinha? Seguro? No ralo aí? Correndo, agora tem que trabalhar dobrado, né? O herdeiro chegando. Já estamos gravando. Opa. Vamos falar de um assunto que pouca gente fala no mundo do Bitcoin, ou muita gente evita falar. Pela minha experiência, eu acho que evita falar. Porque a história do Bitcoin, você acompanha aí, né? O Bitcoin, eu vou falar real aqui, que meu canal sempre fala real. O Bitcoin, ele cresceu por causa de uma grande polêmica e de coisas, vamos chamar assim, erradas, né? Porque a máfia começou a lavar dinheiro com Bitcoins, começou a transitar dinheiro no mundo todo aí, China, Japão, a máfia, né? Não o governo, a máfia começou a transitar. Faz total sentido. Se você está assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, você vai ver um chinês aí na sua cidade. E o cara aprendeu, eu te falo com segurança, porque eu já fui para a China e depois eu conversei com os chineses aqui da minha cidade. O cara aprendeu a fazer isso. O cara me aconselhou, ele falou assim: cara, próxima vez que você for para a China, não leva dólar, leve Bitcoin, porque a cotação é maior. Então você vai trocar mais do que... Aí eu falei, cara, a China para mim foi um divisor de águas. Foi onde eu falei, cara, esse mercado, ele é gigante mesmo. E aí muita gente acha que é só comprar simplesmente comprar e pronto, não tem problema nenhum. Então a gente não serei eu, porque a gente na vida tem que reconhecer suas especialidades. Eu sou muito bom em comprar, vender, em ler o mercado, mas eu não entendo de contabilidade. Então eu chamei um contador que eu confio, tanto que ele é o meu contador, para falar um pouquinho para vocês como é que tá esse mundo aí. E aí? Pois é, o que acontece? O mundo tem mudado muito rápido, né? Eu estava justamente pensando um pouco antes de você chegar, que alguns anos atrás eu trabalhei quase 10 anos num escritório de contabilidade muito grande e eu era encarregado do departamento contábil. Então, contábil é aquele departamento que mais tem papel. Sim. Então era armário para tudo quanto era lado. Quando eu saí de lá, que eu montei meu próprio escritório, que eu fui fazer ali os móveis planejados, a primeira coisa que eu fiz foi sair metendo armário também para tudo que era lado. No automático, né? No automático. Era o comum. Só que aí quando eu fui estudando o mercado, vendo as tendências e tal, hoje em dia, meus armários quase todos são vazios, porque hoje tudo digital. 90% dos meus clientes eu entrego e recebo documentação de forma digital. Sim. Tanto que a gente se vê pouco, né? A gente se vê pouco. Você nunca precisou subir no meu escritório. Raríssimas foram as vezes que você precisou pegar um documento, eu levar um documento para você, ou você buscar. Tudo a gente transmite assim. Inclusive, recente, você estava indo para Dubai, a gente precisava fazer a alteração contratual, registrar aquela alteração contratual. Você não chegou nem a assinar documento aqui. Você fez o certificado digital, me passou e tudo foi resolvido. E detalhe, você me passou o seu certificado digital, porque confiava, senha e tudo, mas de onde você estava lá em Dubai, se você quisesse, você conseguiria fazer a mesma assinatura dessa alteração contratual aqui, né? Sem problema nenhum, tudo de forma digital. Então, assim, essa é a realidade que a gente está vivendo. Não é uma coisa assim, vai acontecer e tal. Não, já está acontecendo. Hoje em dia, a tendência é essa. Claro,
tem que ser avaliados os riscos e tudo, mas é algo que não tem como segurar. Então, o próprio governo ele já fica de olho nisso. O Brasil ainda é um pouco atrasado em relação à regulamentação dessas questões, mas ele já está começando a se movimentar, né? Então, por exemplo, a Receita Federal emitiu ali uma instrução normativa obrigando a essas corretoras de venda, né, de negociação de bitcoins ou qualquer outro tipo de criptoativo a informar para o governo, informar para a Receita Federal o volume dessas operações, né? Então, desde setembro, referente a agosto, essas empresas já são obrigadas a informar. Você comprou Bitcoin ou qualquer outro tipo, essa corretora vai informar direto. Setembro de 2019. Setembro de 2019, referente a agosto. Porque essa informação tem que ser enviada até o último dia útil do mês seguinte, tá? Então, começando de agosto de 2019, isso já está acontecendo. Então, o que você está falando é que as exchanges estão enviando as transações. Então, a Receita Federal já tem acesso a tudo referente às corretoras brasileiras, com domicílio fiscal brasileiro. Você está entendendo? Você que está assistindo aí, que é aluno do curso, ou que está no meu grupo, ou que achou esse vídeo aqui no YouTube, ou no Instagram, todas as exchanges, todas as corretoras de bitcoins brasileiras estão no Brasil. Isso, elas estão enviando os dados e sabe que você está investindo. Exatamente. E aí, nessa própria instrução normativa tem um outro detalhe, porque quem não está obrigado a enviar essas informações? As exchanges estrangeiras, ok? Então, nessa mesma instrução normativa, a Receita falou assim: se você é pessoa física ou jurídica e negocia esses criptoativos direto com outra pessoa física ou jurídica, que não seja essas corretoras brasileiras, você também é obrigado a enviar mensalmente, a partir de agosto, essas informações de quanto que você operou. Só que aí eles colocam um limite mínimo. Acima de 30 mil reais no mês. Então, se você comprou 15, vendeu mais 20, você tem que informar ali para a Receita Federal até o último dia do mês seguinte essas informações. Ou se você comprou não numa corretora brasileira, mas comprou numa estrangeira, mesma coisa, você vai informar vai enviar para a Receita essas informações mensalmente. É porque o que acontece na prática, né? Se você está assistindo o vídeo e nem sabe como é que faz com Bitcoin, para onde vai, você tem que fazer um cadastro numa corretora, numa exchange segura, né? Só que mesmo se você falar assim, eu sou espertão, vou comprar Bitcoin numa de fora, só que você vai ter que enviar o seu dinheiro para onde de fora. Então, se você quiser fazer isso, vai ter que ter uma conta estrangeira, beleza? Mas na hora que você trouxer o dinheiro e você for sacar, você vai ter que sacar no exchange brasileiro, porque o dinheiro vai ter que estar na sua conta aqui no Brasil. E aí você vai ter que informar da mesma maneira, certo? Exatamente. Então, assim, hoje ainda existe vamos dizer assim, uma brecha, porque a Receita Federal fala para a pessoa física informar isso. Se você não informar, a Receita não vai ter acesso automático a operações entre pessoa física e corretoras estrangeiras. Mas aí vem uma outra questão. Você de repente tem um aumento patrimonial, que nem você falou, você tem um envio, recebimento de dinheiro vindo de fora. Então, dessa forma, embora não seja um cruzamento automático, mas ainda assim a Receita Federal acaba tendo acesso a essa movimentação. E se você não tiver como demonstrar a origem daquilo, você vai ter outros problemas, vai pagar uma tributação muito maior. E aí vem outro ponto, porque essa é uma das formas de mandar informações sobre bitcoins, né? Ou bitcoins ou qualquer outro criptoativo. Certo. E a segunda forma é justamente na declaração de imposto de renda de ajuste anual, tá? Isso uma vez por ano, ali entre março e abril, você tem que enviar as informações referentes ao ano anterior. Então, se você comprou, vendeu, se por algum motivo você é obrigado a declarar imposto de renda, você tem que colocar inclusive essas informações de bitcoins, de qualquer outro criptoativo, quanto você comprou, a data que você comprou, isso se você tiver saldo até 31 de dezembro do ano que você estiver declarando. E aí vem uma outra questão que a maioria também foge, que nem você falou, às vezes até sabe, mas dá uma de doido, dá uma de doido e finge que não viu. Porque é o seguinte, a Receita Federal diz que
se você tem um ganho de capital na venda de bens ou direitos, você tem que pagar imposto de renda sobre isso, que é uma alíquota que varia entre 15% a 22,5%. Então, 15% é até uma operação ali de 5 milhões. Se você tiver fazendo uma operação que teve ganho de capital até esse valor, você vai pagar 15% sobre o ganho. O que é o ganho de capital? Você comprou por 10, vendeu por 12, você teve um ganho de capital de R$2. E aí você vai pagar ali o imposto de renda sobre aquilo. Tem uma faixa de isenção lucro, então. Do lucro, exatamente, daquele lucro que você obteve. Então você tem uma faixa de isenção. Operações dentro de um mês, totalizando até R$35 mil, R$35 mil o valor da operação, não o valor do ganho. Certo. Você está isento desse imposto, mas ainda assim você tem que informar para a Receita essas operações. Agora você teve uma operação que o valor total mês ultrapassou R$35 mil, você tem que pagar esse imposto. O contato do Valus vai estar aqui embaixo. Se você quiser essa assessoria, é só entrar em contato com ele. Dentro do nosso módulo de curso também ele vai estar falando um pouquinho sobre isso. Vai aparecer em alguns momentos, de repente, bater um papo maior sobre isso também. E para finalizar, o que você então aconselha para quem está investindo em bitcoins aí, está buscando lucro? O que você aconselha a fazer aí para tá legal aí? Tá, então além disso que a gente já estava falando, né, de ter ali esse cuidado para não ter problemas com fisco, é justamente se informar, né? Porque a gente vê que o problema da grande maioria é fazer as coisas ali na empolgação. Eu ouvi um parente meu ganhou ou perdeu, né? Então a pessoa ou se empolga ou se desanima por conta de informações de terceiro e não vai buscar ali uma fonte confiável, né? Não vai fazer um curso, um treinamento, não analisa de fato todas as variáveis, né? Então a primeira coisa para fazer a declaração é anotar tudo porque assim, você tem que ter documentação hábil disso. Se em algum momento a Receita Federal te convoca para prestar esclarecimento, você cai na malha fina, você tem que ter um documento idôneo para justificar aquelas operações. Então você tem que ter os extratos ali das corretoras, os relatórios. Pode fazer uma planilhazinha de Excel. Tal dia comprei tal coisa por tanta cotação em tal corretora. Não precisa nem fazer isso hoje em dia, porque a própria corretora já manda um relatóriozinho, né? Perfeito. Mas aí você tem que ter isso em mãos para poder fazer tanto a declaração anual quanto fazer esse ganho de capital. E detalhe, algo que eu não comentei, esse ganho de capital você não paga só no final do ano quando vai declarar o imposto de renda. Você tem que pagar até o mês seguinte ao ganho. Então se você vendeu agora em janeiro, ok? Janeiro de 2020, a declaração de imposto de renda você vai declarar em 2021. Mas em fevereiro você já tem que estar recolhendo esse ganho de capital, tá? O programinha já gera lá o cálculo automático, já gera a guia, mas você tem que pagar até o mês seguinte ao ganho. Senão você vai ter multa, juros, vai ter um ônus muito maior do que você já teria simplesmente com a operação. Então é isso aí, pessoal. Se você quer se informar melhor do seu caso, cada um tem um caso, né? Tem gente que lucra aí 300, 400 mil, tem gente que lucra seus R$1.000, R$2.000. Então, se você quer realmente saber do seu caso, entre em contato com o Valus, o escritório dele está disponível, são especialistas nisso daí, vai saber te dar toda uma assessoria. Não custa você se informar para depois não ter uma surpresa. Então, porque assim, o meu papel é fazer você lucrar. Eu estou estudando todo dia para isso, mas daí para frente é contigo, tá bom? Então procura um especialista. E outra coisa, tem que procurar um contador que entenda. E eu estou de um lado de um cara que entende, então entre em contato, não custa nada você conversar com ele, bater um papo, e aí ele vai te ajudar em tudo isso aí, tá bom? Valeu, meu velho, obrigado. Falou, aí. Precisando, tamo às ordens. Deixa o like, curta, compartilhe, faça todo aquele negócio que todo mundo pede. Valeu. Um abraço.